Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar, então, o assunto de equilíbrio químico, né, que nós começamos na última aula. E vamos falar, então, sobre a constante de equilíbrio em função das concentrações, tá bom? Primeiramente, né, como que nós vamos equacionar matematicamente o equilíbrio? Coloquei aqui no nosso exemplo de sempre, certo? Nós temos, então, quando nós temos essa seta dupla, vocês lembram? Nós temos uma reação direta ocorrendo, né, representada por essa seta, e nós temos uma reação inversa também. Na reação direta, nós temos, então, que o reagente é o N2O4, dando o produto 2NO2, certo? Na reação inversa, nós temos o reagente, né, duas moléculas de NO2, dando, então, o produto N2O4, certo? No equilíbrio, o que nós temos? Essas duas equações, aliás, essas duas reações ocorrendo e equilibrando-se, ok? Então, nós temos no equilíbrio a reação direta e inversa ocorrendo, certo? Então, gente, sendo as reações direta e inversa elementares, o que significa isso? Que elas ocorrem em uma etapa só, ou seja, que elas ocorrem apenas assim, desse jeito mesmo que nós estamos vendo. Então, uma etapa aqui ocorrendo a reação direta, uma etapa só ocorrendo a reação inversa, né? Ou seja, ela não tem várias etapas, tipo, esse passa para outro produto, outro, e aí depois a gente tem o produto final, não. Então, elementar significa uma etapa só, certo? Para a reação direta, como que nós vamos escrever, então, né, a velocidade aqui dentro desse assunto de equilíbrio químico? Nós vamos ter uma constante e a concentração. Essa concentração, o que nós temos que observar aqui? Olha, quando o número de mols, nós temos ele aqui, ó, o número de mols, ele vai sempre em cima do colchete com a concentração, certo? Então, nós temos aqui para a velocidade, para a reação direta, nós temos que a velocidade 1 é igual a uma constante 1, aqui, direta, vezes a concentração do reagente, certo? E para a reação inversa, nós temos uma velocidade 2, que é igual a uma constante 2 vezes a concentração do reagente também, porque na inversa, o reagente é o NO2, certo? E aí, aqui eu representei por gráfico, então, para nós identificarmos melhor. Imagina, então, né, que nós temos aqui um gráfico de tempo de reação por velocidade, ok? E aí, nós temos aqui que, no início, a velocidade de reação ela é máxima, porque a concentração de reagente ela é muito grande, né? Depois, o reagente vai sendo consumido até chegar a um tempo de equilíbrio aqui. E aí, depois desse tempo, nós vamos ter um valor de velocidade constante, ok? Ou seja, isso significa que a concentração do nosso reagente vai ser constante depois de um tempo. Já na velocidade 2, nós temos, então, aqui, ó, aliás, para a reação inversa, né, nós temos aqui, para a velocidade 2, ela começa em zero. Por quê? No tempo zero, né, nós temos que o NO2, que ele é produto, ainda não tinha nada dele. Então, a concentração era zero no tempo zero. Depois que o N2O4 foi sendo consumido, foi produzindo NO2. E com isso, nós temos, então, um aumento da velocidade 2 até atingir também um equilíbrio aqui, uma velocidade constante. Então, velocidade 2 constante. Unindo esses dois gráficos, o que nós temos? Nós temos que, então, essa variação, né, de velocidade 1 e velocidade 2, ela vai ocorrer até atingir o equilíbrio. Então, nós temos aqui, olha, a velocidade 1 diminuindo, porque a concentração do reagente vai diminuindo, a velocidade 2 aumentando, porque a concentração, né, de NO2 vai aumentando, até atingir, então, um tempo de equilíbrio. Ok? E aí, com isso, nós temos o quê? Se a gente viu que para a velocidade 1, a gente tinha que K1 vezes concentração, certo? E a velocidade 2 é K2 vezes a outra concentração ao quadrado, porque aqui nós temos 2 mols.
nós vamos igualar essas duas velocidades e temos, então, aqui, né, essa igualdade. E aí, multiplicando em cruz, aqui nós temos que K1 sobre K2 vai ser igual às duas concentrações aqui, uma dividindo pela outra. Isso é constante. Por que que a gente sabe que é constante? Esses dois valores aqui são constantes, né? São constantes que nós temos aqui. Então, constante dividido por constante, nós temos uma outra constante, certo? E aí, gente, nós damos um novo nome para essa constante aqui do equilíbrio, que é o Kc, ok? Bom, ou seja, em uma temperatura fixa, né, o valor da concentração do NO2 dividido por 2, aliás, dividido não, ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4, é constante no equilíbrio, ok?